sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai começar a série de Eu Estou Farmando Views. Pois bem, o que acontece? Eu dei uma brincada no último vídeo com o Miorin, mas eu cheguei a responder ele de fato seriamente algumas outras vezes sobre algumas platitudes que ele tinha comentado assim, sem muito compromisso, principalmente em um trecho que ele tá junto com o Marcelo Andrade no Monarch Talks. E ele respondeu recentemente em um vídeo. Eu, na verdade, tô demorando bastante pra fazer essa resposta aqui, porque eu tava numa live recentemente e me mandaram a minutagem e tal, não tava nem sabendo o que tinha acontecido. Então, desde já, explico o porquê da demora, mas é um ponto bastante simples até. Eu fiquei bem feliz porque quando falaram que ele respondeu, eu já tava colocando... Falei, puta que pariu, fudeu, lá vem vídeo de horas. Tava já esperando um negócio quilométrico, mas não, foi uma resposta bem rapidinha, coisa de 2-3 minutinhos, foi bem direto. Então, vou colocar aqui as minhas posições. Eu, particularmente, nunca quis responder particularmente o Miorin, sempre foi numa ocasião mais assim de antemão, porque o Miorin, ele já participou lá no canal... no Prosa Nova. Eu particularmente acho as técnicas de debate do Miorin um tanto quanto exaustivas, por enfocar num ponto e ficar problematizando ele até chegar a um ponto de não praxis mais. Eu até falei isso nos vídeos atrás, mas nesse caso ele foi bem direto, não é nada exaustivo. Agradeço de antemão, Miorin. E acho justo, de agora, sem piadinha, sem ficar fazendo piada, bobajadas, coisas assim. Falando sinceramente aqui também, com todo respeito, a gente tem divergências, mas eu acho que dá pra gente aparar essas assim, pra não ter um clima pesado. Inclusive, se alguma das piadinhas que eu fiz no passado te ofendeu de alguma forma, você não demonstrou nada a esse respeito, mas de toda forma, me desculpa aqui publicamente, de alguma forma ter sido ofensivo realmente, assim, se você tiver levado pro coração alguma coisa. Mas o ponto que eu me refiro aqui é este daí. Teve um rapaz, o tal Saquarema, ele fez vários vídeos de resposta contra a gente, e ele fez vários vídeos em que ele sempre diz a mesma coisa, que ele não vai argumentar contra a gente, e ele conseguiu cumprir essa parte que ele disse. Ele só tem falácias, ele realmente conseguiu. Mas ele argumentou contra uma única coisa em um vídeo, e eu achei esse argumento curioso, que é o argumento contra as estradas. Eu tenho um argumento clássico, que é aquele argumento de que determinadas cidades não deveriam existir. E ele tem uma noção de que nós devemos ocupar determinado território, de que precisamos comandar todo o nosso território para nos livrarmos de invasões estrangeiras e por aí vai, né? E ele coloca de muitas formas essa noção de como é que você vai fazer essas coisas que são extremamente importantes para todos se você não tiver uma centralização política em torno disso. E eu só preciso dizer uma coisa: nada que é realmente necessário precisa de um incentivo político para acontecer. Tudo o que é de fato necessário, que é assim, cristalino a sua necessidade, as pessoas fizeram ao longo de suas vidas. Desde proteger propriedades até estabelecer sistemas de saúde, criar máquinas, navios, tudo que foi realmente necessário na história da humanidade, a iniciativa privada em algum momento pegou para fazer esse tipo de atividade. E aí entender o seguinte: se uma cidade, se você diz, essa cidade deveria estar ali, é porque você acredita que o seu plano central reflete melhor as necessidades reais das pessoas do que os pensamentos delas, que de fato são descritos através das escolhas delas, que modificam o sistema de preços e fazem com que o capital se mude. Então, existe uma certa constância aí, uma certa tendência de determinadas cidades não existirem mesmo, existe uma certa tendência de determinadas indústrias não terem boas estradas, existe uma tendência significativa de determinados locais estarem realmente vazios, serem realmente grandes campos de floresta, e isso é absolutamente normal. Não existe nada inerentemente ruim nisso. Porque a grande questão é substituir a racionalidade política, que é o plano de uma pessoa que planeja para todos, por um plano que seja concebido e executado por todas as pessoas em um livre mercado. Tá? Então, nesse sentido, o argumento desse homem não se favorece. E se aquela estrada ela não for necessária, ninguém a fará. Ponto. Não vamos fazer o pobre bancar a indústria, a estrada que vai alimentar a indústria do fulano. Ponto. Bom, o Malboro e ele estavam reagindo, um banqueiro lá que estava num podcast, não vem a questão aqui. E aí, durante o react, veio um ponto em comum ali e ele aproveitou para me citar e pegar essa questão sobre essa ação de um planejamento estatal, de uma ação de Estado. Pois bem, eu retruco o meu ponto dizendo que assim, a organicidade, essa questão de se algo fosse importante as pessoas fariam sozinhas, isso é muito complexo, porque sim, as pessoas em grau individual, em grau social, vamos dizer assim, em um nível familiar, em um nível de bairro, de uma cidade, elas
conseguem realizar alguns empreendimentos por elas mesmas. Só que acontece que os grandes marcos disruptivos da sociedade moderna, pelo menos, elas têm uma ação estatal em porte, em políticas públicas de larga escala que modificaram profundamente a nossa sociedade. E aqui eu posso pegar desde das navegações até políticas industriais mesmo. Ambas não foram feitas com capital só privado. Foi uma marca de um Estado moderno nascente. E, assim, se a gente for utilizar esse argumento que só pode ocorrer empreendimentos, só são válidos, só são realmente necessários se forem orgânicos, bom, a gente tem que fechar o país. Porque, teoricamente, são muito poucos os casos que as pessoas vieram para o Brasil de bom grado. A política de degredo também era, em parte, uma ação estatal para conseguir povoar as terras a ultramar. Então, a gente pode dizer que nem a povoação do Brasil foi necessariamente orgânica. Teve que ter esse empurrãozinho estatal. O empreendimento das navegações, como eu disse também, não vieram só de cofres privados. E indo ainda mais na contramão da sua argumentação, quando a povoação estava apenas em mãos privadas, durante as capitanias hereditárias, o projeto fracassou. Era necessário uma força pública que ancorasse o projeto de povoação. Os engenhos eram caros demais para conseguir ser levantados sozinhos. Os portugueses que aqui vinham para povoar estavam largados, com diversos inimigos naturais, desde o clima até tribos indígenas hostis a eles. E foi um grande fracasso, com 2 casos de sucesso, São Vicente e Pernambuco, mas que só conseguiram se perpetuar de fato graças à instituição do governo geral, que dava a presença de um Estado no Brasil. Inclusive, o historiador Tito Livio Ferreira, em O Brasil Não Foi Colônia, ele comenta sobre essa questão de como, quando se instituiu o governo geral, se instituiu um Estado brasileiro que estava comportado dentro da coroa portuguesa. Então, existiam estados simultâneos vivendo dentro da coroa. Então, assim, só pela experiência colonial do país, eu já contesto bastante essa tese, porque senão nós não teríamos sequer nascido. Nós somos um erro, nós somos uma nação que surgiu artificialmente. Bom, se foi, qual que é o problema exatamente? O empreendimento foi um sucesso. E aí cabe outras problemáticas. A gente vai simplesmente esperar até um ponto em que colonizar um grande interior tropical quase que intransponível? Muito difícil. E aí vem outras questões. Uma visão geoestratégica, uma visão do todo, uma visão do coletivo, uma visão da nação, não pode estar submetida à visão puramente individual. Você perguntou se isso é impor a visão de um sobre todos, a minha visão particular contra os indivíduos. E bom, o processo de liderança é isso. Quando a gente pega os grandes homens da história, o que eles são? São lideranças. São pessoas com projetos particulares que conseguem convencer parcelas a cooperar com eles e algumas parcelas a ter que entrar nesse projeto. Assim, pode ser não o paraíso cor-de-rosa, mas os humanos são falhos. E a gente só conseguiu ter avanços satisfatórios dessa forma. Porque se a gente fosse depender apenas da mera troca comercial e da vontade arbitrária individual, provavelmente a gente estaria ainda nos tempos do escambo aqui no Brasil ou nas pequenas vilas medievais na Europa, que não seria de todo ruim, aí eu concordo. Mas enfim, a grande questão é que o que possibilitou o desenvolvimento, o avanço tecnológico, o avanço na produção, não foram as mãos só privadas. O que eu tô querendo dizer aqui é que é um investimento, é uma ação puramente pública? Não. Inclusive, esses pulsos de desenvolvimento se dão do poder público em parceria com o poder privado. Isso é, os dois são fundamentais. Então, assim, meu ponto é esse. E se você quiser aplicar isso para a Revolução Industrial, também. Mas você até comentou que eu sempre jogo os mesmos argumentos.
Então eu imagino que você não queira ouvir eu replicando que nenhuma revolução industrial no mundo foi feita com capital apenas privado. E que os estados tomaram a dianteira, a vanguarda, em mostrar que certos mercados eram rentáveis em momentos em que a iniciativa privada não queria arriscar o capital. Então assim, eu não estou tentando aqui criar uma argumentação puramente ética, de uma teoria perfeita em campo teórico, que ela é completamente moral e alinhada, sonhando com um paraíso utópico e perfeito. Eu estou dizendo aqui aquilo que é bom para o bem comum. E muitas vezes nós precisamos, para não dizer em todas as ocasiões, de líderes. Nós precisamos de projetos visando não a individualidade, mas o bem coletivo, o melhor para todos. Então assim, ficou uma resposta razoavelmente rápida, mas é um ponto bastante simples. Eu não sei se isso aqui gera um debate de tipo, você vai me refutar, eu vou te refutar, porque são pontos de vista diametralmente opostos. Porque enquanto a gente argumenta, você está tentando defender a todo momento o indivíduo e a escala de ação individual. Enquanto eu estou abertamente dizendo aqui que eu acho que o indivíduo não é a base da sociedade, é a família. E por consequente, a sociedade como um todo. O bem comum deve ser prioritário ao bem meramente individual. Eu não concordo com o atomismo, esse individualismo ao extremo. Então, basicamente, essa aqui é a minha resposta. Eu não acho que isso aqui foi uma refutação ao seu ponto, porque eu não estou... A minha argumentação não leva ao seu fim, assim como os seus argumentos não levam ao fim que eu desejo. Então, é uma diferença quase ontológica de posições, né? Então, enfim, não acho que isso aqui vai ser uma discussão de, vamos poder ficar refutando um ou outro eternamente, porque estamos falando de coisas diferentes, então, consequentemente, os meios também vão se diferir. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu me chamo Thiago, e esse canal aqui é um canal nacionalista. Então, se você quiser me apoiar, tem a opção de ser membro aí do canal. A partir de R$3 tem conteúdo exclusivo, revisão de biografias e obras de autores nacionais. E nós temos vídeos e lives quase diárias aí pra vocês também, tá bom? Não se esqueçam de deixar um comentário aí, um gostei, se inscrever aí no canal. Eu vou ficando por aqui e falou!